É junho de 2007, em Overland Park, Kansas. O sol ainda brilha e o estacionamento de uma loja de departamentos está movimentado com famílias e compradores de fim de semana. Entre eles está uma jovem de 18 anos chamada Kelsey Ann Smith, radiante, que acabou de se graduar no ensino médio há apenas 9 dias. Ela tem a vida inteira pela frente, faculdade, sonhos e um namorado esperando por ela para celebrar uma data especial naquela mesma noite. Ela entra na loja Target para uma compra rápida. Uma tarefa simples que deveria levar apenas alguns minutos. Ela caminha pelos corredores, escolhe um presente e até liga para a mãe para pedir uma opinião rápida. Tudo parece perfeitamente normal. As câmeras de segurança a registram saindo da loja, ainda sob a luz do dia caminhando em direção ao seu carro. Mas ela nunca chegaria em casa. Em um intervalo de menos de 10 minutos, essa jovem desaparece no ar, deixando para trás um mistério angustiante, um carro abandonado no lugar errado e uma família desesperada lutando contra o tempo e a burocracia. Kelsey Ann Smith, nascida em 3 de maio de 1989, Kelsey era a definição de vida e alegria para sua família e amigos. Aos 18 anos, ela era a filha do meio de 5 irmãos e frequentemente brincava sobre ter a síndrome do filho do meio. Sua personalidade era tão marcante que ela recebeu apelidos carinhosos como Mirtilo, devido ao seu amor incondicional pela cor azul, e não por sua natureza inquisitiva desde a infância. Descrita por seus entes queridos como alguém banhada em luz do sol, Kelsey possuía um coração enorme e uma capacidade única de transformar estranhos em amigos instantaneamente. Recentemente, Kelsey havia alcançado um marco importante em sua vida jovem. A formatura no ensino médio pela Shawnee Mission West High School, ocorrida em 24 de maio de 2007, apenas 9 dias antes dos eventos fatídicos. Ela não era apenas uma aluna, mas uma participante ativa e talentosa da vida escolar, dedicando-se à banda marcial onde tocava clarinete, cantando no coral, atuando em produções teatrais e correndo na equipe de atletismo. Seu futuro parecia brilhante e já estava traçado. Ela planejava frequentar a Universidade Estadual do Kansas, localizada a cerca de 2 horas de casa, onde pretendia transformar seu amor pelos animais em carreira estudando medicina veterinária. Além disso, ela pretendia continuar sua paixão pela música, juntando-se à banda da universidade ao lado de sua irmã. A vida pessoal de Kelsey também vivia um momento especial. Ela estava namorando John Beersmith há 6 meses, um relacionamento que começou em janeiro de 2007 e era considerado muito sério por todos ao redor. A conexão entre os dois era tão profunda que a irmã mais velha de Kelsey descrevia o casal como irritantemente fofo, e a família estava convencida de que eles acabariam se casando um dia. O dia 2 de junho de 2007 não era um sábado qualquer. Marcava o aniversário de 6 meses de namoro do casal, uma data significativa que eles planejavam celebrar naquela noite. Durante o dia, Kelsey aproveitou o clima de verão no festival Old Shawnee Days, na companhia de seu pai Greg. Foi um dia feliz, onde pai e filha puderam criar memórias juntos. No entanto, antes de encontrar John para a comemoração noturna, Kelsey decidiu fazer uma rápida viagem à loja Target. Seu objetivo era comprar um presente para o namorado, um álbum de recortes e uma caixa onde ele pudesse guardar as cartas e cartões que trocavam, um gesto doce para evitar que recordações fossem perdidas, como já havia acontecido anteriormente. Por volta das 18h30, Greg viu sua filha sair de casa. Ela chegou a voltar rapidamente para pegar um CD que havia esquecido, disse ao pai que o amava e prometeu que voltaria logo. Kelsey chegou ao estacionamento da Target, localizado próximo ao Oak Park Mall, exatamente às 18h55. Sua missão era simples e rápida. Dentro da loja, ela fez seu último contato conhecido com a família. Apenas 1 minuto após chegar, ela ligou para sua mãe, Missy, que estava voltando de um casamento em Iowa. A conversa foi trivial e doméstica.
Kelsey queria saber em qual corredor poderia encontrar as caixas de presente que procurava. Missy orientou a filha enquanto ela caminhava pela loja pegando os itens necessários. Antes de desligarem, Missy disse que a amava e que a veria quando chegasse em casa, sem imaginar que aquela seria a última vez que ouviria a voz de sua filha. O plano para a noite era que John fosse buscar Kelsey em sua casa às 19h30 para a celebração do aniversário de namoro, onde ele planejava presenteá-la com um anel de compromisso. No entanto, quando John chegou no horário combinado, Kelsey não estava lá. Inicialmente pensaram que ela estava apenas um pouco atrasada, mas quando 30 minutos se passaram sem notícias, a atmosfera na casa mudou drasticamente. Para a família Smith, esse atraso era motivo de pânico imediato. A preocupação instantânea tinha fundamento. O pai de Kelsey, Greg, trabalhava na aplicação da lei para uma faculdade comunitária local e era extremamente cauteloso. A casa tinha regras estritas. Os filhos deviam ligar sempre que estivessem se deslocando de um lugar para outro, garantindo que alguém sempre soubesse onde estavam. Kelsey era conhecida por ser responsável e cumprir essas regras. Atrasar-se sem avisar era um comportamento totalmente atípico para ela. Greg sabia, por instinto profissional e conhecimento da filha, que algo estava errado. A família tinha até um histórico de punir atrasos severamente, o que tornava o silêncio de Kelsey ainda mais ensurdecedor. Imediatamente, a família entrou em ação. Greg começou a fazer chamadas para diferentes departamentos de polícia e hospitais, temendo que a filha tivesse sofrido um acidente de trânsito. As irmãs de Kelsey também ligavam para salas de emergência em busca de informações. Diante da falta de notícias, a irmã de Kelsey, Lindsay, e o namorado, John, decidiram dirigir até a Target para procurá-la, cogitando que talvez ela tivesse trancado as chaves dentro do carro ou que o celular tivesse ficado sem bateria. Ao chegarem ao estacionamento da Target, a angústia aumentou. Nem Kelsey nem o carro dela estavam lá. O pânico se intensificou e a busca se expandiu para a área ao redor. Os avós de Kelsey, que moravam na região, também se juntaram à procura dirigindo pelas redondezas. Foi então que, por volta das 21h30, uma descoberta perturbadora foi feita. Os avós localizaram o Buick Regal de 1987 de Kelsey, que ela havia comprado com tanto orgulho por $400. O veículo não estava na Target, onde ela havia ido fazer as compras, mas sim no estacionamento da loja Macy's, situado no outro lado do shopping, longe de onde ela deveria estar. O carro estava lá, mas Kelsey havia desaparecido. Assim que o pai de Kelsey, Greg, recebeu a notícia de que o veículo havia sido localizado no estacionamento da Macy's e não na Target, onde ela deveria estar, seu instinto profissional de anos na aplicação da lei assumiu o controle imediatamente. Ele sabia que aquele Buick Regal de 1987 não era apenas um carro abandonado, mas uma cena de crime potencial e crítica. Com uma firmeza nascida da necessidade, Greg ordenou terminantemente que ninguém tocasse no veículo. Ele chegou a dizer que, se fosse preciso, deveriam impedir fisicamente o namorado de Kelsey, John, de se aproximar, pois qualquer alteração poderia destruir evidências vitais para encontrar sua filha. A tensão no estacionamento era palpável e aterrorizante. Havia um detalhe visual que gelou o sangue da família. Algo estava pendurado para fora do porta-malas fechado. Parecia um pedaço de tecido ou a alça de uma sacola, o que imediatamente plantou um medo horrível na mente de Greg e Missy de que o corpo de Kelsey pudesse estar preso lá dentro. Quando a polícia chegou e finalmente abriu o porta-malas, Greg cobriu os olhos e todos prenderam a respiração, preparando-se para o pior. Para um alívio momentâneo, mas angustiante, o porta-malas estava vazio. Aquele objeto pendurado era apenas a alça de uma sacola de papel, mas a ausência de Kelsey ali significava que o pesadelo e a incerteza continuavam. Ao examinarem o interior do veículo, os investigadores encontraram um cenário que gritava que algo estava errado. No banco do passageiro repousavam a bolsa de Kelsey, sua carteira e os itens que ela havia acabado de comprar na Target. Entre esses pertences
estava um item de imenso valor sentimental. Uma bolsa da marca Coach, que ela havia recebido recentemente como presente de formatura dos pais. Ela amava aquela bolsa e estava extremamente grata por ela. Deixá-la para trás era um sinal inegável de perigo extremo e de que ela não havia saído do carro por vontade própria. Além disso, ao contrário da bolsa, as chaves do carro e, crucialmente, seu telefone celular não foram encontrados no interior do veículo, aprofundando o mistério sobre seu paradeiro. A equipe forense agiu rapidamente, rebocando o carro para o laboratório criminal para uma análise minuciosa. Eles utilizaram uma técnica conhecida como foaming, com vapores de supercola, um processo químico que faz com que impressões digitais latentes fiquem brancas e visíveis em superfícies difíceis. O procedimento revelou uma evidência fundamental. Uma impressão digital desconhecida foi encontrada na fivela do cinto de segurança do lado do motorista. Isso indicava que alguém que não era Kelsey havia ajustado ou manuseado aquele cinto, colocando uma outra pessoa no assento do motorista. Enquanto a perícia trabalhava, a polícia conduziu interrogatórios imediatos. Os pais, Greg e Missy, foram questionados e rapidamente descartados como suspeitos. John, o namorado, passou por um interrogatório rigoroso, onde a polícia repetiu perguntas de várias formas para testar sua consistência. Mas ele também foi descartado, pois possuía um álibi sólido para o horário do desaparecimento. Com a cena física do carro processada, a investigação encontrou um obstáculo devastador no campo tecnológico: a burocracia corporativa. A família e a polícia sabiam que o celular de Kelsey, que não estava no carro, era a chave para encontrá-la. O telefone estava ligado e se comunicando com as torres, o que permitiria triangular sua posição. No entanto, quando a família e as autoridades contataram a operadora Verizon Wireless pedindo ajuda, encontraram uma parede intransponível. A operadora se recusou terminantemente a fornecer os dados de localização ou realizar o rastreamento sem um mandado judicial formal, citando rígidas leis de privacidade. A situação tornou-se um pesadelo burocrático. Missy implorou aos atendentes, explicando que sua filha estava desaparecida e corria risco de vida, mas a resposta era sempre negativa. Mais tarde, em uma reviravolta cruel e frustrante, foi revelado que houve uma disputa semântica absurda. Advogados da empresa alegaram que o pedido foi negado, em parte porque a família e a polícia usaram o termo técnico ping, em vez da palavra localizar. Além disso, a operadora alegou que seus protocolos exigiam que eles, a empresa, acreditassem que havia risco de morte ou danos físicos graves para liberar os dados sem mandado, e aparentemente o relato desesperado de um pai policial não foi suficiente. Esse impasse burocrático resultou em um atraso fatal. Enquanto a família agonizava e as horas críticas passavam, a polícia teve que gastar um tempo precioso navegando pelo sistema legal para obter a ordem judicial necessária. Demorou 4 longos dias para que as autoridades finalmente conseguissem acessar os dados de localização que a operadora possuía o tempo todo. Durante esses 4 dias, a tecnologia que poderia ter levado a polícia diretamente até Kelsey, em questão de minutos, permaneceu bloqueada por tecnicalidades e terminologias, enquanto a busca física continuava às cegas. Enquanto a batalha burocrática pelos dados do celular travava o progresso em uma frente, a equipe de investigação, liderada pelo detetive Bob Miller, voltava sua atenção total para a única testemunha silenciosa que poderia ter visto o que aconteceu: as câmeras de segurança da loja Target. A polícia tinha em mãos horas de filmagem provenientes de mais de 40 câmeras diferentes, um volume de dados que exigia uma análise meticulosa. Inicialmente, ao assistirem às gravações em monitores pequenos, os investigadores conseguiram traçar a cronologia básica de Kelsey. Ela foi vista entrando na loja às 18h55, caminhando pelos corredores e saindo pelo caixa às 19h09. No entanto, a primeira visualização não revelou nenhum sinal óbvio de perigo, deixando a equipe perplexa. Determinados a não deixar passar nenhum detalhe,
os investigadores decidiram mudar a abordagem. Eles levaram as gravações para o centro de comando e as projetaram em uma parede maciça, ampliando a imagem para que pudessem examinar cada pixel com a ajuda de vários pares de olhos extras na sala. Foi nessa segunda análise, com a imagem ampliada, que o caso sofreu uma reviravolta dramática. Ao observarem o momento em que Kelsey estava no estacionamento, prestes a entrar no carro, notaram um flash extremamente rápido correndo pela parte superior do vídeo. Era algo tão sutil que se alguém piscasse perderia o momento. Mas aquele borrão era, na verdade, uma pessoa vestindo uma camisa branca e shorts escuros. Com essa nova pista visual, a equipe voltou às filmagens do interior da loja e o que encontraram foi arrepiante. O mesmo homem vestindo a camisa branca e os shorts escuros podia ser visto claramente seguindo Kelsey de corredor em corredor. Ficou evidente que ele não estava lá para fazer compras. Ele estava caçando. Ele mantinha uma distância calculada, perto o suficiente para observá-la, mas longe o bastante para que ela não notasse sua presença predatória. As câmeras mostraram que assim que Kelsey se dirigiu ao caixa para pagar, esse homem estranho saiu correndo da loja, apressando-se para chegar ao estacionamento antes dela. As imagens externas, embora de baixa qualidade devido à tecnologia da época e à distância, revelaram o momento exato do rapto. Kelsey foi vista guardando suas compras no lado do passageiro do veículo. No entanto, quando ela contornou o carro para entrar no lado do motorista, o suspeito correu em sua direção e a empurrou violentamente para dentro. Todo o ataque foi brutalmente rápido. Apenas 16 segundos após a abordagem, o carro de Kelsey foi visto saindo do estacionamento. A investigação conectou esse evento às imagens obtidas na loja Macy's, onde as câmeras capturaram o carro de Kelsey sendo abandonado às 21h17. A filmagem mostrava o mesmo homem, com as mesmas roupas, saindo do lado do motorista e se afastando na escuridão. Além disso, a polícia conseguiu identificar o veículo do suspeito. Uma caminhonete Chevrolet azul escura que havia entrado no estacionamento da Target apenas 1 minuto depois de Kelsey. Com a descrição física do suspeito e de seu veículo em mãos, a polícia decidiu solicitar a ajuda do público, divulgando as imagens na mídia. A resposta foi avassaladora. A linha de denúncias recebeu mais de 2.000 ligações e 3 delas foram decisivas. Moradores de Overland Park ligaram identificando o homem nas imagens como seu vizinho, Edwin Hall, de 26 anos. Outra dica crucial veio de um colega de trabalho que reconheceu a caminhonete Chevrolet dele na televisão. Além disso, uma mulher que havia sido atacada anteriormente no River Market relatou que o homem nas imagens era o mesmo que a havia agredido, solidificando o perfil de periculosidade do suspeito. Armados com essas informações, os policiais dirigiram-se à casa de Edwin Hall, na cidade de Olathe, em 6 de junho. Ao chegarem, depararam-se com uma cena que sugeria uma fuga iminente. Edwin, sua esposa e o filho do casal estavam carregando caixas e pertences na caminhonete, aparentemente preparando-se para deixar a cidade às pressas. A polícia interveio imediatamente e Edwin foi levado para interrogatório. Na sala de interrogatório, sua postura foi descrita como arrogante e superior. Ele agia como se fosse a pessoa mais inteligente da sala, mantendo o nariz empinado e desafiando os investigadores. Durante o questionamento, Edwin admitiu que estava na Target naquele dia e que aparecia no vídeo de vigilância, mas negou veementemente ter qualquer envolvimento com o desaparecimento de Kelsey. Em um momento particularmente perturbador, ele comentou com os policiais que se lembrava de ter visto Kelsey porque achava que ela tinha belas pernas, mas que, ao olhar para o rosto dela, achou que ela parecia ter apenas 12 anos de idade. Quando questionado sobre os visíveis cortes e arranhões em suas mãos, ele os justificou friamente como ferimentos resultantes de trabalhos de jardinagem que havia realizado. Apesar de sua negação e arrogância, a ciência forense estava prestes a fechar o cerco. A polícia obteve amostras de DNA e as impressões digitais de Hall, enviando-as com urgência para o laboratório. Em poucas horas o resultado chegou. A impressão digital de Edwin Hall
correspondia perfeitamente àquela impressão desconhecida, encontrada na fivela do cinto de segurança do lado do motorista no carro de Kelsey. Essa era a prova física irrefutável de que ele havia dirigido o carro dela. Simultaneamente, a barreira burocrática com a operadora de telefonia finalmente ruiu com a intervenção do FBI, que conseguiu obter os registros de localização do celular de Kelsey. Os dados apontavam para uma área específica, perto do lago Longview, no Missouri. A equipe de busca foi enviada para o local e, tragicamente, apenas 45 minutos após receberem os dados, encontraram o corpo de Kelsey. Ela estava localizada em uma área arborizada, a cerca de 150 pés, ou 45 metros, para dentro da mata densa. Edwin Hall foi preso formalmente sob a acusação de homicídio capital no mesmo dia em que o corpo foi descoberto. Estrategicamente, enquanto aguardavam a confirmação final das evidências forenses e a localização do corpo, a polícia o manteve detido inicialmente por uma acusação menor relacionada a um incidente onde ele saiu de um restaurante sem pagar, uma tática para garantir que ele não fosse libertado antes que a acusação de assassinato pudesse ser formalizada. A caçada havia terminado, mas a dor da verdade estava apenas começando. Com a prisão de Edwin Hall e a descoberta do corpo, a investigação policial deu lugar a um complexo processo jurídico que revelaria a verdadeira face de um predador. As acusações formalizadas contra ele eram devastadoras e incluíam homicídio capital, estupro, sodomia agravada e sequestro. A gravidade do caso foi amplificada por uma questão jurisdicional crítica. Como Kelsey foi sequestrada no Kansas, mas assassinada e encontrada no Missouri, o crime atravessou divisas estaduais. Esse fator federalizou o caso, levantando a possibilidade real e iminente da pena de morte federal para Hall, algo que a promotoria considerou seriamente. Diante da evidência forense esmagadora e da ameaça da execução, a defesa de Hall buscou um acordo judicial. Em julho de 2008, para evitar a pena de morte, Edwin Hall aceitou se declarar culpado de todas as acusações imputadas a ele. Para a família Smith, aceitar esse acordo foi uma decisão estratégica e emocionalmente necessária. Embora desejassem a punição máxima, o acordo garantiu que eles não precisassem passar por anos, ou até décadas, de apelações traumáticas, permitindo que o foco voltasse para a memória de Kelsey. Foi através dessa confissão detalhada que a verdade completa sobre os últimos momentos de Kelsey veio à tona, confirmando os piores medos dos investigadores e da família. Hall revelou que a arma usada para render Kelsey no estacionamento da Target não era uma arma de fogo letal, mas sim uma pistola de pressão do tipo Airsoft, BB Gun, que visualmente era idêntica a uma arma real. Kelsey, sem ter como saber a diferença, foi forçada a obedecer. A crueldade do ataque foi comprovada pela ciência forense. O DNA de Kelsey, especificamente sua saliva, foi encontrado na ponta do cano da arma, indicando a violência física e a ameaça extrema usada para subjugá-la. O relato de Hall detalhou o trajeto do terror. Inicialmente, ele obrigou Kelsey a dirigir o próprio carro sob a mira da arma, forçando-a a sair da segurança do estacionamento público. Em algum momento, ele assumiu o volante e a conduziu até a área isolada do lago Longview. Foi nesse local remoto que a brutalidade atingiu seu ápice. Hall descreveu um método de tortura sádico conhecido como choke and release, estrangular e soltar. Ele utilizou o cinto de Kelsey para estrangulá-la até que ela perdesse a consciência, apenas para aliviar a pressão e deixá-la acordar, repetindo esse ciclo de terror várias vezes enquanto a violentava sexualmente. Apesar da situação impossível, ficou claro que Kelsey não se entregou sem lutar. A autópsia revelou ferimentos defensivos em suas mãos, provando que ela batalhou bravamente por sua vida até o fim. Tragicamente, a luta terminou quando Hall a estrangulou até a morte de forma definitiva, usando o próprio cinto dela. Após o assassinato, a frieza de Hall se manifestou na tentativa de ocultação do crime. Ele voltou à cena com alvejante químico e despejou o líquido sobre o corpo e as roupas de Kelsey na tentativa de destruir evidências de DNA.
A reação química foi tão intensa que a regata rosa que ela vestia foi encontrada completamente branca. A rotina de Hall após cometer um ato tão hediondo chocou os investigadores pela sua normalidade psicopática. Depois de deixar o corpo na mata, ele dirigiu o carro de Kelsey de volta ao shopping e o abandonou no estacionamento da Macy's. De lá, caminhou tranquilamente de volta à Target para pegar sua própria caminhonete e dirigiu para casa, onde jantou com sua família como se nada tivesse acontecido. Sua única preocupação naquela noite foi consigo mesmo. Registros mostram que ele ligou para uma linha de saúde para perguntar como remover carrapatos que haviam grudado em seu corpo enquanto ele estava na mata escondendo o corpo de Kelsey. A investigação sobre o passado de Edwin Hall revelou que ele era uma bomba-relógio com um histórico perturbador de violência. Quando juvenil, ele havia tentado esfaquear sua irmã adotiva com uma faca e agredido um vizinho com um bastão de beisebol. Seu perfil online na rede social MySpace, sob o pseudônimo Jack, listava hobbies macabros, incluindo comer crianças pequenas. Além disso, ele já possuía uma acusação anterior de ter mantido uma relação sexual com uma menor de 14 anos, acusação esta que foi retirada como parte do acordo judicial. No desfecho deste caso que abalou a nação, a justiça foi finalmente servida em 16 de setembro de 2008. Edwin Hall foi condenado à prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Ele foi enviado para a instituição correcional de Hutchinson, onde passará o resto de seus dias, garantindo que nunca mais possa ferir outra pessoa. O legado de Kelsey, no entanto, perdura muito além da sentença de seu assassino, vivendo através das leis que levam seu nome e que continuam salvando vidas.